Tem aqui comigo Daniel Caetano Teixeira, deputado da Assembleia da República, pelo Chega. Começou em Setúbal, se não estou em engano, foi aí que inicias este percurso, mas também antes disso, e como jovem que és, envergaste pela hotelaria em primeiro lugar, Uhum, passaste por gestão, logística e terminaste hoje aqui. é verdade. Um cristão que defende os seus valores, e eu gostava que me contasses um pouco e que nos desses a conhecer o Daniel que nós temos visto nas redes sociais e temos visto nas tuas intervenções políticas, e obrigado por estares aqui. Obrigado, Filipe, antes de mais pelo convite. Também é um prazer estar aqui contigo neste podcast. Inclusive, parabenizar-te pelo formato. Falávamos há pouco em off que é um desafio enorme aquele que tu tens em mãos, mas é um desafio que é necessário. E parece-me que, inclusive, no tempo que hoje atravessamos, num momento às vezes até de escassez de informação e de boa informação, de bom conteúdo, é louvável o teu esforço e, portanto, queria dar os parabéns por isso e incentivar-te a continuar. E Agradeço. sim, eu costumo dizer, e sempre que me apresento, eu começo com uma frase simples, mas parece que é a melhor definição que eu posso dar neste momento sobre quem sou, no fundo. Eu sou um jovem, com 29 anos, apesar da calvície, mas ainda sou jovem, sou cristão, sou apaixonado pelo meu país, sou pai, e sou casado. E faço questão de apresentar-me dessa forma porque parece-me que há, de facto, uma hierarquia necessária. Em primeiro lugar, eu reconheço que sou fruto de algo, ou seja, eu não surgi do acaso, eu creio realmente que existe uma figura, existe um ser que nos ama e que nos designou, que nos criou. Em segundo lugar, eu acredito que sou o resultado também de uma nação, sou fruto de uma cultura, fruto de um acumulado histórico também, de um legado que vai de geração em geração. Depois sou casado também, ou seja, tomei uma decisão de entregar-me a uma outra pessoa. Hoje em dia sou um só com uma outra pessoa, que é talvez aos dias de hoje a maior loucura que se pode cometer, ou pelo menos aparenta ser a maior loucura que se pode cometer. Faça as dificuldades que é, não é? É exatamente, é no nosso país. E sou pai há 6 meses, tem sido talvez a maior experiência que eu tenho tido até hoje, mais do que a política, mais do que aquilo que aqui já comentámos. Esse é o desafio da minha vida, creio eu, é o meu maior desafio e espero que seja no fundo o meu maior legado. Em relação àquilo que falaste, sim, a minha formação ela iniciou-se na hotelaria. No entanto, o meu sonho não era de facto seguir uma carreira nesta área de gestão. O meu plano, o meu projeto inicial era seguir uma carreira militar, tanto é que eu inclusive cheguei-me a inscrever na própria academia. No entanto, na altura o meu pai ele foi acometido de uma leucemia e eu era o único filho em casa. Tinha média para entrar, entrei, cheguei inclusive a iniciar a recruta, mas depois acabei por desistir, porque senti que tinha que dar algum apoio à minha família. Os meus pais já têm alguma idade avançada também, o meu pai está com 72 anos, a minha mãe com 74, e portanto na altura tive que recuar num projeto que tinha desde sempre, e acabei por ficar em casa a dar mais apoio aos meus pais. Depois percebi que o meu coração havia sido tomado por uma outra pessoa, apaixonei-me no caso pela minha esposa e queria constituir uma família com ela, e acabei por, no fundo, tomar uma outra decisão, até porque a carreira militar, ela no início, na formação, obriga-te a estar de uma certa forma recluso, fechado naquela esfera. E portanto entendi que a hotelaria poderia ser o caminho, até pelo timing que vivíamos, havia uma oportunidade para crescer e para fazer algum trabalho nessa área. Tive um conjunto de experiências também, inclusive fui para o Brasil, fiquei 7 meses no Brasil. Acho que daqui a pouco vamos também poder falar um pouco Sim, sobre, sim, sobre sim. essa ligação. E entretanto voltei e percebi o seguinte: percebi que para chegar a um cargo de chefia, no caso na hotelaria, era necessário ter um currículo mais amplo. Inclusive, a maior parte das pessoas que chegam a cargos de diretores gerais na hotelaria não chegam necessariamente pelo curso de hotelaria, chegam porque vêm da contabilidade ou vêm das finanças e depois especializam-se na área da hotelaria. E portanto eu tive que tentar fazer um caminho um pouco reverso, ou seja, corrigir, e por isso iniciei o mestrado em gestão de empresas. E depois acabei por seguir uma outra linha, ou seja, fui pela administração financeira, depois pela contabilidade. Em suma, a minha vida ela tinha um plano inicial, mas acabou por seguir outros desígnios, e hoje em dia estou na política, que também de uma certa forma acabou por ser algo inesperado. Nós vamos poder desenvolver um pouco isso, mas eu não tenho ninguém na minha família que seja político, não tenho nenhum familiar, não era um plano de facto de carreira seguir a política. Eu sinto que acabou por ser um chamado. E portanto, hoje estar aqui contigo também poder falar um pouco sobre isso é uma boa oportunidade, até para dar a conhecer, mas também de uma certa forma para incentivar os jovens que nos acompanham, que te acompanham já e que acompanham o teu canal, a perceber o seguinte: que muitas vezes nós podemos fazer milhares e milhares de planos, mas existe alguém que muitas vezes tem um plano melhor ou diferente para nós. E eu acho que sou prova disso mesmo.
Daniel, deixa-me dizer uma coisa muito sincera. Ah, Apraz-me, deixa-me muito feliz ver uma pessoa dizer tudo aquilo que tu disseste Uhum, com um sorriso nos olhos, uhum, ok? Acho que é aí que nós conseguimos identificar a verdadeira essência daquilo que sai nas palavras. E espero eu, permite-me esta descrença na humanidade em certa medida, uhum. mas espero eu que seja mesmo genuíno, porque é muito bonito e inspirador ouvir isso. Sim. Até porque achei que tudo aquilo que tu disseste é mesmo, a forma como eu vejo a vida, que é, tu pensas que tens vários planos delineados para a tua vida, mas de repente a vida vai-te encaminhando por outros que se Uhum, calhar é o teu propósito, entre aspas, divino, vamos uhum, colocar assim. Eu não sou cristão, uhum, ainda não me descobri dessa forma, mas tenho um enorme apreço, uhum. hum, e é algo que eu procuro também para mim. E ver isso, portanto, para te deixar aqui, que é Obrigado. mesmo bonito de se ver. E tu disseste algo logo ao início que é algo que eu refleti agora recentemente, que é quase como se tu próprio tivesses no teu construto, na tua evolução natural, tu devias ter alguns pontos quase hierárquicos. E eu pergunto-me se seria obrigatório quem governa o nosso país em posições de bastante destaque e de bastante relevância e poder, Uhum, se também deveriam ter esse tipo de requisitos. Por exemplo, imaginar uma pessoa que governa o nosso país e não tem filhos, pode ser um handicap ou não? Atenção, pode parecer muito enviesada esta pergunta, uhum. mas é mesmo genuína. Sim, não, é uma ótima questão. Inclusive, iniciando, aquilo que há pouco tu comentaste, é de facto, ou seja, nós acabamos por ser também resultado, nós somos uma construção das pessoas com quem convivemos e do meio no qual nós crescemos, isso aí é factual. Eu sou resultado em parte pela educação que tive com os meus pais, por aquilo que eles me ofertaram, pela forma como me educaram, inclusive, eu são talvez as minhas 2 maiores referências, ambos por razões, diferentes. A minha mãe muito mais presente na minha educação, o meu pai como pai, se calhar uma figura mais, protetora, aquele que providenciava, aquele que provinha na casa, que trabalhava, mas, 2 figuras que para mim foram sempre muito importantes. A minha mãe foi de facto a pessoa que me apontou, para a espiritualidade, para Deus, foi ela que me sempre fez questão de incutir esses valores e portanto eu devo-lhe tudo. E, até porque cá está, como eu fiz questão de iniciar a minha primeira intervenção, hoje o centro da minha existência é Deus. Nem sempre foi assim, ou seja, eu não nasci, num berço e me identifiquei como cristão desde o meu primeiro suspiro, muito pelo contrário. Inclusive tu há pouco falavas que tu não és cristão também, Paulo também não era cristão, inclusive o apóstolo Paulo, ele só veio a conhecer a Cristo já na fase adulta. E portanto, a nossa caminhada de fé, ela vai se moldando e vai evoluindo também consoante a nossa vivência e consoante aquilo que eu creio ser a vontade de Deus também. Mas em suma, é de facto muito importante para mim e é uma área, talvez, é o tema que eu mais gosto de abordar porque é o centro da minha existência. Mas em relação à tua questão, e é uma questão muito válida, eu creio que, em primeiro lugar, nós temos que perceber o seguinte: que nem todos fomos criados e nem todos temos as mesmas vocações. Ou seja, eu, por exemplo, sinto que hoje em dia ser pai é para mim uma vocação e é talvez a minha maior missão e é a responsabilidade maior que tenho neste momento. Não só por ser uma vida, obviamente, é uma vida, claro, mas é o continuar de um legado, é um ser que está a ser lançado ao mundo e, como tu disseste bem, a um mundo que muitas vezes oprime, a um mundo que muitas vezes é difícil e que condena e que nos pressiona. É um mundo difícil, o mundo não é fácil, acho que todos nós concordaríamos que hoje em dia não vivemos num mundo de rosas e de flores, pelo contrário, portanto é uma E responsabilidade. ele sendo uma extensão de ti e tu tendo essa experiência, o teu primeiro pensamento é de que forma é que eu vou Equipá-lo, conseguir prepará-lo para isto que exato, acontece, ou preparar o mundo para algo que se calhar até é melhor da nossa essência, que é quando exato, somos crianças, não é? E quando sim. não temos todos estes viés e todas estas. Sim, inclusive o próprio Tolkien falava muito sobre isso, ou seja, sobre J.R. Tolkien, no caso, sobre o facto de nós podermos olhar para o mundo e apesar de reconhecermos todos os males do mundo, ainda podemos reconhecer coisas boas. E uma das coisas boas são as crianças, de facto. E portanto, esse acaba por ser um dos nossos desafios. No entanto, e respondendo agora à tua questão, eu acho que é, e até do ponto de vista lógico, é mais fácil eu moldar a minha realidade e tentar trabalhar naquilo que é a minha realidade do que tentar mudar o mundo. E portanto é muito mais execuível eu olhar para a minha casa e para a minha família como a minha missão e como o meu campo de batalha, do que propriamente tentar logo olhar para o mundo e pensar vou mudar tudo isto e vou tentar adaptar esse mundo àquilo que eu gostaria que fosse a realidade. Porque infelizmente não é possível. Inclusive, eu vi que tu tinhas uma obra ali do Jordan Peterson, ele fala muito sobre isso, sobre essa questão
da autorresponsabilidade, nós olharmos para aquilo que é a nossa bolha e tentarmos, em primeiro lugar, lutarmos não só, mas tentarmos criar um ambiente que seja saudável, no caso. E até aí, E permite-me só fazer esta reflexão. Eu acredito, e já experienciei algo que me ajudou a reforçar esta ideia, que uma pessoa sozinha pode mudar o mundo, eu creio no nisso. momento em que ela inspira outros a fazê-lo. É exatamente, exatamente. Ou seja, a partir do momento que eu identifico que a minha família é o meu primeiro campo e que se eu conseguir construir uma família que seja coesa e seja forte e mais do que isso, seja exemplar, eu posso estar a dar um testemunho para uma nação, para um continente, de que de facto é possível. Eu, por exemplo, costumo dizer, Filipe, que hoje em dia eu represento uma minoria e é um facto, ou seja, eu sou um jovem, como tu disseste, sou casado, sou cristão, sou pai. Isto talvez há 3 gerações atrás, 2, 3 gerações atrás era impensável, mas hoje em dia é uma minoria. Hoje em dia ser um Eu jovem ia dizer, português há essas gerações atrás, era o normal. é exato, era o normal, hoje em dia não. Hoje em dia eu dizer que quero ter um filho e quero ter mais até é considerado uma loucura. Por várias razões sociais, económicas, é uma outra conversa. Mas é uma minoria no caso. No entanto, e eu acho que tu tens sentido isso também, daquele que tem sido o teu contacto, e acho que todos nós sentimos enquanto sociedade, parece-me que de alguma forma há um despertar, ou seja, parece-me que, e particularmente esta nova geração, começa a despertar para esses temas e começa a perceber que de facto é possível procurar uma vida que seja diferente daquela que nos foi apresentada. Hoje em dia, por exemplo, nós vivemos com um grande ênfase das redes sociais e parece, de uma certa forma, que queremos sempre alcançar algo perfeito e algo que muitas vezes é difícil de agarrar e de mensurar, no fundo. Eu acho que não existe desafio mais perfeito do que constituir uma família. Não existe desafio mais perfeito e mais belo do que criar algo que é eterno. Por exemplo, querendo ou não, eu posso morrer amanhã, eu posso partir amanhã, mas eu vou deixar algo aqui. Eu vou deixar não só um nome, não só um registro, não só o Duarte, não só o meu filho, mas vou deixar o sangue do meu sangue. E isso é a coisa mais bela, creio eu, que nós podemos fazer. Voltando à tua questão, e em relação à forma como nós podemos ou não incluir isso na política, eu creio que sim. Apesar de, e reforço, nem todos nascemos com essa vocação. Há pessoas que nunca vão ser pais, seja por razões biológicas ou porque simplesmente não têm aptidão para. Isso é normal. No entanto, parece-me sim que nós temos que olhar para a política de facto com esse senso que é necessário percebermos a quem é que nós estamos a servir e, no fundo, qual é que é o legado que nós queremos deixar. A política, infelizmente, acaba muitas vezes por ser uma esfera no qual nós apenas olhamos para o indivíduo e para aquilo que é o nosso interesse pessoal. É um facto. Dizer o contrário seria hipocrisia da minha parte. A política, no fundo, acaba por ser o jogo do poder. E é o que acontece. No entanto, pontualmente surgem pessoas, creio eu, e eu tenho essa esperança, que têm uma visão diferente e que querem servir por servir. E querem fazer, de facto, querem deixar um legado. E a nossa história está recheada de figuras dessas. Nós, inclusive, temos um país com 900 anos de história que comprova isso mesmo. Se nós passarmos o teste do tempo é porque alguém, em algum momento, trabalhou e se dedicou a que a nação ela se perpetuasse de século em século. E, portanto, eu acredito nisso. Mas, ao mesmo tempo, nós sabemos que esta esfera muitas vezes acaba por ficar também cheia de pessoas que não têm essa mesma visão. No entanto, eu creio que sim. E nós temos exemplos no caso. Nós hoje em dia, por exemplo, olhamos para o caso de El Salvador, para aquilo que tem acontecido em El Salvador com Nayib Bukele, e para mim é uma referência, é um exemplo perfeito disso mesmo. Ou seja, um homem, um cristão, que se dedica a uma nação, que tem uma visão diferente. Inclusive, El Salvador apresentava dos índices mais elevados de homicídio e de criminalidade, e ele chegou com uma visão que é simples, mas que é uma visão que de facto é diferente e que pode transformar. Tentar colocar a família no centro, tentar colocar, de facto, a nação no centro, que é isso que deve acontecer. Nós não podemos governar para proveito próprio, nós temos que governar a pensar nas próximas gerações. Agora, isso é muito bonito, de facto, de ser falado. A questão é, na prática, como é que isso se coloca. Na minha opinião, e é um parecer meu, vale o que vale, a melhor forma de o fazer é na nossa mundividência, no nosso dia-a-dia, no caso. É dia-a-dia, aplicando esses conceitos e vivendo esses conceitos mais do que tudo. Eu hoje em dia, e quem me segue sabe disso mesmo, eu não tenho qualquer problema em, no fundo, mostrar aquilo que é a minha vivência pessoal, ou seja, eu não separo a minha vivência pessoal daquilo que é a minha vida política. Até porque eu creio que elas estão bastante conectadas. Eu olho para a política hoje em dia como uma plataforma, no fundo, para demonstrar que é possível viver algo diferente. E quando tu me perguntas qual é que é a minha missão é essa, ou seja, eu não nasci para ser político, não me preparei para tal, inclusive a minha formação demonstra, eu não formei em ciência política ou em direito. No entanto, a minha vida pessoal acaba por ser, creio eu, a minha maior arma para combater o combate político. E, portanto, eu olho hoje em dia para aquilo que é a minha realidade como isso mesmo.
como uma oportunidade de mostrar às pessoas em Portugal e não só, que é possível fazer algo diferente, que é possível viver uma vida diferente, que é possível voltarmos, recuarmos, não por saudosismo, mas percebermos novamente que se há algo que é precioso é a nossa vivência, é o nosso contacto, é uma conversa como estas, é o tempo em família, é o chegar a casa e ser recebido por um filho, é o chegar a casa e estar numa esfera que te reconhece não só pelo nome, mas te reconhece pelo que tu és, por quem tu és. E isso é possível. E prova disso é o que tem acontecido em El Salvador e em outros lugares pelo mundo fora. Eu acho que é possível fazer política de uma forma diferente. Daniel, tu sentes, e ouvindo falar desta forma, lá está, com sentimento, sinto que estás a dizer algo que acreditas mesmo. Genuinamente. Tu achas, e porque tocaste nesta parte aqui, por exemplo, das redes sociais e Certo. daquilo que as pessoas aparentam ou tentam mostrar, tu sentes que às vezes fazes um trade-off entre o Daniel espiritual e o Daniel político, quando tu fazes alguma intervenção em que sentes que tens que fazer um bocadinho de show-off, tens que às vezes intensificar e teatralizar às vezes certas e determinadas temas, por exemplo, Uhum. em prol de um benefício público, ou seja, eu quero intensificar aqui este tema e quero dar aqui um cunho mais teatral e mais vincado, porque eu sei que as pessoas reagem melhor a isto, logo vão-me ouvir mais e logo eu vou ter, se calhar, o meu posicionamento político mais evidenciado. Uhum. Sentes que isso é um trade-off que tu fazes? Porque parece-me a mim que tu és um tipo, se calhar, mais espiritual, mais terra a terra, e que se calhar isso pode ficar um bocadinho aquém, sabes? Parece que uma coisa não liga tão bem. Apesar de tu me dizeres que tu queres ligar e queres demonstrar isso, Uhum. faz sentido? Faz sentido a tua questão. E é uma boa questão, inclusive. E acho que é importante também de esclarecer. Em primeiro lugar, eu creio que é impossível desassociar aquilo que é o ser, o indivíduo, do ser político. Ou seja, querendo ou não, em algum momento vai se manifestar tanto numa área como a outra. Ou seja, parece-me que é impossível desassociar as duas coisas uma da outra. No entanto, é um facto que, por exemplo, quando eu faço uma intervenção na Assembleia da República ou quando eu me dirijo à nação, eu tenho que entender que eu estou a dirigir-me naquele momento como alguém que foi mandatado e como alguém que não só se representa a si mesmo, mas representa também um partido. Ou seja, eu fui eleito não por ser o Daniel Teixeira, eu fui eleito por ser candidato numa lista, no caso a Setúbal, pelo Partido Chega. Isso significa também que naquilo que é a minha intervenção política, eu tenho que muitas vezes saber comunicar-me e adaptar-me, adaptar a minha comunicação a quem está a ouvir-me. Eu, por exemplo, eu adoraria poder chegar à Assembleia da República, ao púlpito da Assembleia da República e tentar dar um sermão do monte como Jesus fez em Mateus 5. Era uma coisa extraordinária. A questão é que se calhar ninguém me ia ouvir, em primeiro lugar. Se calhar aqueles que me iriam ouvir poderiam me chamar de louco. E portanto, Esse é o trade-off o trade-off é este negociar que tu tens contigo próprio, é isso que eu te pergunto, que é, certo, até que ponto é que isto pode entrar em conflito ou não certo, com o Daniel, pai de família, que correto. quer, sabes, o melhor no seu seio Uhum, e só daí é que vai para lá, correto. percebes? Poderia ser, no caso, mas eu honestamente eu estou muito em paz com isso, porquê? Porque eu acho que é possível de alguma forma nós adaptarmos a nossa comunicação sem abrirmos mão daquilo que nós defendemos e sustentamos. Exemplo, eu estive há pouco, e comentei até contigo, com a deputada Ana Campanholo, em São Paulo. Ela participou de um debate sobre feminismo, que é um tema também que dá um podcast inteiro. Inclusive o dela deu 5 Vários. horas, dá várias, exato. E aconselho-vos a ver, inclusive. Mas, porque é que eu estou a fazer esse comentário? Ela fez o debate durou 5 horas, ela é cristã, e em nenhum momento ela citou a Bíblia. No entanto, tudo aquilo que ela entende como verdade e como São princípio, desses ela acabou ensinamentos. por explanar, e explanou de uma forma exímia. Dou-te esse exemplo para quê? Eu não preciso necessariamente subir a um púlpito da Assembleia e fazer uma descrição bíblica ou citar um qualquer evangelho para demonstrar aquilo que eu creio ou para, no fundo, sustentar uma posição que eu defendo. Pelo contrário, eu posso adaptar a minha linguagem. No entanto, ao mesmo tempo, eu tenho, como tu disseste, uma plataforma, tenho uma rede social, que aí sim é minha, no fundo, é um prolongamento daquilo que é a minha vida, é inegável, é o que é, e que aí sim eu posso muitas vezes usá-la para hum, tocar em outras mensagens ou para comunicar de uma forma que é diferente. E portanto isso acontece, é um facto. Agora, eu digo-te isso porquê? Porque ao mesmo tempo parece-me que eu não estou a dissociar uma área da outra, ou seja, é só, no fundo, tento adaptar aquilo que é a comunicação e aquilo que é o fórum àquilo que se espera. E é um desafio, eu concordo contigo, eu adoraria às vezes poder ter um outro tipo de comunicação, mas é a realidade e tem que ser. É o que é. Vou querer terminar esta parte mais pessoal do Daniel, para Justo. começarmos a ir, e vou tentar fazer aqui uma ponte, pegando neste último momento que eu tenho sentido, que é as pessoas ligadas à política e mais à direita
se aproveitam, e é aqui que eu quero ter alguma ressalva, Uhum, é um sentimento que às vezes me fica em determinadas pessoas, uhum, se aproveitam da religião, seja ela qual for, mas neste caso será mais o cristianismo, certo. para reforçar o seu posicionamento como sendo de bem. Uhum, Eu sou de direita, eu sou conservador, eu sou cristão. uhum, Podem não ser cristãos, podem ser católicos, uhum, tens mais entendimento do que eu, mas vamos tentar só uhum, colocar aqui a religião como uma quase uma ferramenta, que é isto que eu não queria acreditar, não uhum, é? Mas é difícil ver hoje em dia a direita posicionar-se se não tiver também ah, com algum cunho na religião uhum, e utilizar isso como um instrumento, entre certo. aspas. Não quer dizer que seja diretamente, Uhum. mas consegues imaginar que possa haver pessoas que Sim, se aproveitam totalmente, dessa totalmente. questão. Sim, é uma crítica válida, inclusive. Basta dar-te o exemplo. Muitas vezes nós vemos algumas figuras políticas a apresentarem-se como conservadores, como disseste, mas com uma vida totalmente desvirtuada daquilo que seria uma vida conservadora. E é um facto, ou seja, acontece. A minha faca corta à direita, eu prezo pela verdade e, portanto, seria hipócrita da minha parte dizer-te o contrário. Agora, eu posso falar de mim e eu posso falar daquilo que é a minha vivência. Não sou uma pessoa perfeita, longe disso. Quem o achar está totalmente errado. Eu tenho as minhas falhas, falho todos os dias, inclusive. O Tento que não faz falhar, parte faz daquilo que tu parte. acreditas É também, exato, é o que é. falhar. Tento não falhar, mas é o que é. Mas acima de tudo, tento, como tu disseste e bem, viver uma vida de retidão, ou seja, tentar dia a dia melhorar e tentar dia a dia aproximar-me daquilo que é alguém, que é uma figura que para mim é basilar, que é central na minha existência. E portanto, se o fizer, sinto que estou a melhorar. Há uma obra, inclusive, que é uma das minhas favoritas, é quase como um livro de cabeceira para mim, que é O Peregrino, de John Bunyan. É um autor inglês, é um teólogo, inclusive, que ele escreveu, é um dos livros mais conhecidos até da história dentro desta esfera da teologia, que é O Peregrino, é que basicamente é uma alegoria que demonstra que conta a história de um homem, não tem nome, é conhecido como o peregrino apenas, e que ele parte da terra da perdição até à terra da salvação. E nessa caminhada ele vai se cruzando com outras personagens e tem interações até bastante engraçadas. Eventualmente ele chega à terra da salvação e a obra termina ali. Ou seja, é um conto simples, mas parece-me bastante representativo daquilo que é uma caminhada cristã. Eu não posso falar dos outros. Agora, eu sei qual é a minha meta, eu sei para onde é que eu estou a peregrinar, eu sei para onde é que eu estou a caminhar e estou em paz com isso. Quero com isso dizer que não hajam pessoas que muitas vezes possam usar da religião, como tu disseste, como arma política e fazê-lo de forma intencional. Acontece, é um facto. E nós conhecemos algumas, Isto significa aquilo que tu acreditas? de todo. Porque eu estou em paz comigo mesmo. Ou seja, se eu creio que eu estou a fazer o que estou a fazer, não necessariamente pela política, mas por algo mais, pela verdade, por um bem comum, eu não consigo, no fundo, chegar a essa conclusão. Ou seja, eu sei a quem sirvo. Dentro da tua crença, a política é que é a ferramenta. Dentro da minha crença, atualmente a política é a ferramenta. E eu não digo isso como descrédito, pelo Não, não, não. contrário, até porque a política é uma parte central da vida pública e da nossa vida como um todo. Ou seja, há pouco, por exemplo, nós falávamos em off sobre a questão de ficar em cima do muro. Quem fica em cima do muro hoje em dia, regra geral, já legitima àquele que é perverso, àquele que muitas vezes quer apenas o poder pelo poder, a tomar o poder e a ficar com o poder. Ou seja, se eu e tu não tomarmos uma posição, se eu e tu não tomarmos uma voz ativa, se não, no fundo, lutarmos por aquilo que nós acreditamos ser a defesa do bem comum, a defesa da liberdade, a liberdade de expressar, a liberdade de ir e vir por aí fora, nós já estamos a dar aso para que alguém que não pense como nós o faça e o faça de uma forma perversa. Portanto, eu entendo que a política é de facto uma esfera fundamental e deve ser um campo de atuação. Isso não está em causa de todo. Agora, hoje em dia eu vejo de facto a política, para mim pessoalmente, é uma opinião pessoal, como uma plataforma para algo mais. Muito mais quando aquele combate que nós atravessamos hoje em dia, na minha opinião, é a minha opinião, a mim me vincula, é um combate civilizacional. Ou seja, nós não estamos a falar apenas de um combate político, nós não estamos a falar apenas de um combate partidário, é um combate ideológico, é um combate de visões de mundo, Mas de servitude. mas de servitude também, no fundo. E é por Principal foco isso. devia ser servir o povo da Exato, melhor forma é possível, exato, independentemente das diferenças ideológicas que é tem. exato, é exato. E é de facto isso que deveria acontecer. Agora, na prática, e sendo realista, não é o que acontece. Agora, rematando a tua questão, eu estou em paz comigo mesmo, ou seja, eu sei para o que vim. Inclusive, tu disseste há pouco que andaste a sondar as minhas redes sociais, eu não sou a pessoa com mais seguidores, inclusive não produzo conteúdo necessariamente para isso, ou seja, eu tento-me apegar àquilo que são, no fundo, as minhas crenças e trazê-las também para o campo político e acho que essa é a minha missão. Durel 4, 8, 12 anos, dura o que durar.
conhecendo agora o Daniel como nós estamos a conhecer, e tendo em conta que os teus pilares assentam naquilo que é a tua espiritualidade, a tua religião e a tua crença, correto? Na política depois, como é que quando tu fazes e quando tu pensas na defesa da família, que se calhar é o teu principal pilar, até Ah. porque é onde tu te reges mais, com esposa e com filho, Uhum. como é que tu vês isso depois para o povo, para as pessoas? Uhum. O que é que tu prezas mais? É um apoio fiscal? É um apoio económico? É um apoio de educação? É um apoio da segurança? E de que forma é que tu achas que estás a caminhar nesse sentido? Ou que a forma como estamos a ser governados não estão a ver dessa forma? Ou seja, há muito mais o jogo de interesses do que propriamente ali, focado naquilo que realmente importa. Certo. Em primeiro lugar, e não querendo já adiantar, mas um dos pontos que é centrais no nosso partido, e que inclusive tem sido os mais vocais, é a necessidade de nós fazermos uma revisão da Constituição. Isso não acontece por acaso, ou seja, quando nós olhamos inclusive ao nosso preâmbulo da Constituição, o próprio preâmbulo já prevê que Portugal caminha em direção ao socialismo. E eu sei que para alguns isto pode ser apenas um detalhe, é apenas uma simples frase numa introdução, digamos assim, de um documento, mas não deixa de ser uma simples introdução, ou seja, acaba por ser um ponto de partida para um documento que é basilar e para um documento que, de uma certa forma, rege aquilo que é não só a política de um país, mas o comportamento também de uma sociedade. O socialismo, ele, na minha opinião, é das coisas mais perversas que já foram criadas e, acima de tudo, é das coisas mais perversas que se manifestam. Ou seja, nós podemos olhar para o mundo, nós podemos olhar para várias nações e é muito difícil identificar bons frutos do socialismo. Nós olhamos muitas vezes para aquilo que é o legado socialista e dificilmente reconhecemos qualidades, ou seja, é um facto, é o que é. Acaba por ser um pensamento, na minha opinião, utópico, que não agrega e que não traz soluções. Porquê é que eu começo com essa introdução? Porque, querendo ou não, o nosso país também, e nos últimos 50 anos, como costumamos dizer, mas é um facto, tem caminhado nesse sentido também. Isso acaba por se rever na forma como se faz política e na forma como muitas vezes se coloca ou não a família no centro da ação política. Tu há pouco, na tua pergunta, falaste sobre a questão fiscal. A questão fiscal, obviamente, que é um problema, mas existe toda uma panóplia de áreas no qual nós podíamos tocar e elencar problemas, e é um facto, ou seja, tanto do ponto de vista fiscal, até à questão talvez mais fora da curva. Por exemplo, eu faço parte de uma comissão, que é a Comissão de Desporto, a Comunicação, Cultura, Desporto e Juventude, e o desporto é, por exemplo, uma área para mim fundamental, essencial. Os meus pais, inclusive, há pouco eu falei deles, foram campeões nacionais nas suas modalidades e foi inclusive pelo desporto que eles conheceram. A minha mãe era maratonista, competiu na altura da Rosa Mota, foi campeã nacional, ganhou o troféu Spiridon, se quiserem comprovar não é mentira, podem ver. E o meu pai foi tricampeão nacional de ciclismo, ou seja, os dois conheceram-se porque tinham amigos em comum e eu pessoalmente nunca fui campeão de nada, a não ser do coração da minha esposa, vale o que vale, é um bom troféu para se E dos ter, teus próprios pais. e dos meus pais também. Mas em suma, a área do desporto. E por parabéns exemplo, a eles já agora. obrigado. Mas a área do desporto, por exemplo, hoje em dia já há estudos que demonstram que a área do desporto tem um impacto extremamente positivo, não só no No indivíduo, construto de qualquer. mas na própria nação. Ou seja, por exemplo, reduz de uma certa forma a necessidade de um indivíduo procurar serviços de saúde públicos, por exemplo. Ou seja, a pessoa que tem uma aptidão física e que treina com regularidade, por definição, não vai ter tantos problemas como alguém que não o faz. Isso é óbvio, digamos, é factual. Eu acho que, e não te interrompendo, o base de qualquer desporto é a disciplina. Exato. Só por aí já é muito importante que exista, por parte, neste caso dos governos, Claro. uma iniciativa de providenciar as melhores Condições. condições, exatamente, as melhores condições para que o desporto possa ser praticado e Claro. esteja No centro. acessível a todos. Claro. E estou-te a dar esse exemplo porque cá está, apesar de ser muito fora da curva, porque é que estamos a falar de desporto em relação a famílias? Porque, querendo ou não, tem também Impacto. alguma sinergia, tem um impacto. Podíamos falar também da questão da migração. Por exemplo, o Chega é talvez o partido mais vocal nessa área. Nós hoje em dia temos cerca de 1,5 milhão de imigrantes, pelo menos aqueles que sabemos, fora os ilegais. Em 2019 tínhamos cerca de 500 mil. Em 2019 surge um projeto, um programa público, que é o programa Regressar, não sei se conhece, mas no fundo foi um programa que foi criado para tentar incentivar aqueles que saíram do nosso país, os nossos imigrantes, a regressarem e aqui se estabelecerem novamente. Desde 2019, como nós falámos agora há pouco, nós tivemos um incremento de 1 milhão de imigrantes no nosso país. O programa Regressar, que foi criado em 2019, ou seja, um programa público, um programa governamental, conseguiu, desde esse período, desde 2019 até agora, trazer apenas 36 mil pessoas. Ou seja, fazendo a comparação, nós rapidamente representa percebemos que não nada. representa rigorosamente nada.
Ao mesmo tempo, nós temos líderes políticos, muitas vezes, e até chefes de Estado, a dizer que colocam os portugueses em primeiro lugar e no centro da ação política. Eu acho que isto por si só já é um bom exemplo de facto, tanto os portugueses como as famílias acabam por não estar no centro da ação política, porque na prática, de um ponto de vista empírico, naquilo que é a realidade, comprovamos que isso não tem sido o caso. Em relação à questão da família, a parte fiscal também é fundamental e nós aí temos vários exemplos. Olhamos, por exemplo, para o caso da Polónia, para o caso da Hungria, que muitas vezes são países que são identificados ou de alguma forma numerados como países de extrema-direita e com governos de extrema-direita. Mas a realidade é que quando se olha para lá, nós vemos que as famílias nativas continuam naqueles lugares, têm índices de IDH até bastante elevados, ou seja, são nações que conseguem oferecer boas condições, tanto de escolaridade como de saúde e por aí fora. São países que atualmente são cada vez mais atrativos para se viverem e nas quais as famílias acabam por ter condições não só para, para se criarem, mas também para se fixarem e inclusive para terem não apenas um, dois filhos, como é muitas vezes o nosso caso. Inclusive Portugal tem uma taxa de fertilidade de 1,2 por mulher, o que é baixíssimo. Estes países têm taxas de fertilidade maiores e acabam muitas vezes por ter estes resultados também por matérias fiscais, ou seja, porque criaram-se condições para que as famílias pudessem se dedicar também à família e não necessariamente apenas ao trabalho, que é também necessário, é fundamental, mas também à família. Eu acho que hoje em dia a família acaba por ser talvez a maior missão e o maior trabalho que existe. Há pouco falámos sobre o feminismo, eu sei que o feminismo tenta desconstruir esta ideia, mas não existe nada mais nobre para uma mulher do que criar um filho. Não existe nada mais nobre do que para um pai sair de casa às 6 da manhã e trabalhar no duro e voltar a casa e conseguir prover e conseguir criar um lar. Eu acho que é no fundo a maior missão que nós temos e portanto sim, o Estado pode fazer mais e nós temos exemplos disso. Podemos olhar para a Europa e identificamos vários. E portanto é possível. Se foi possível lá, creio que é possível aqui também. Tinha imensas perguntas, mas que iam nos tirar do centro desta Fica à conversa. vontade desde. Mas eu não quero, lá está novamente, porque depois eu, quando for editar, eu não quero estar-te a tirar coisas que são importantes. Ahm, Epá, ia-te fazer agora é que tu levantaste-me outra, porque realmente é nobre, mas é nobre se realmente a pessoa sentir essa necessidade, Sim. sentir esse chamamento. Aquilo que eu defendo de facto é que hajam condições para, ou seja, se a pessoa quiser, tudo bem, mas a pessoa não tem que ser obrigada, claro. Agora, é importante também dizer o seguinte, por mais óbvio que seja ou que pareça ser, nós só temos uma nação e só temos uma civilização ocidental porque de facto houve alguém que quis. Houve alguém que quis perpetuar um legado, houve alguém que quis constituir uma família. Se eu e tu aqui estamos, é prova disso mesmo. Os nossos pais quiseram-nos ter aqui e estamos aqui também para dar sequência a esse legado. Agora, é claro, depois parte de cada um de nós se quer ou não deixar algo a mais. Eu não sou, honestamente, eu não sou radical nesse ponto, ou seja, eu acho, e como disse ainda há pouco, todos nós temos vocações diferentes. Se calhar uns vamos ter mais aptidões para ser pai, outros não, isso é totalmente normal. Agora, o que acontece em Portugal, e eu acho que isso é que é grave, é um problema e tem que ser combatido, é que hoje em dia quem quer não pode. Hoje em dia quem quer não consegue. Hoje em dia, por exemplo, para um jovem constituir família tem que pensar no preço do aluguer que vai ter que pagar, porque a maior parte de nós não consegue comprar uma casa, vai ter que pensar no custo que representa uma vida, desde as fraldas, a alimentação. Eu agora que sou pai, então descobri Estás todo com um universo consciência completamente diferente, não é? Exato. Consciência diferente. É todo um universo de gastos, já para não falar de situações imprevisíveis que acontecem no foro da saúde e por aí fora, que muitas vezes são infelicidades, mas acontecem também. Ou seja, é muito difícil. E ao mesmo tempo nós temos um Estado que, ao invés de criar condições para que isso aconteça, parece que oprime mais, parece que coloca mais peso, parece que Até porque dificulta. se eu pensar demasiado nas consequências, na responsabilidade que é constituir uma família hoje, Uhum. se eu pensar demasiado e se eu tiver capacidade e conhecimento para analisar bem, eu vou-me demover dessa ideia Totalmente. automaticamente. Totalmente, Porquê? Porque eu vejo que eu não tenho capacidades, nem seria justo, totalmente, do ponto de vista moral, trazer uma criança nestas condições atuais. totalmente. Deixa-me trazer-te aqui para outra questão que é, já que estamos aqui, tu há pouco falaste, sente-se uma minoria hoje em dia, não é? Uhum. Mas existem minorias como por exemplo os LGBTQ+, Uhum. será mais ou menos por aí o mínimo da nomenclatura, Uhum. tendo do ponto de vista, Daniel, como ah, religioso, cristão, Uhum. político, onde é que estas pessoas se encaixam na nossa sociedade e no mundo até? Como é que tu vês isto? Uhum. Porque tu terás, se calhar, mais conflitos a pensar nesta questão do que, se calhar, outros que não são, por exemplo, religiosos e que acham que
é contra a natura, se calhar, algumas coisas. O meu problema, e acho que é importante fazer essa distinção logo do início, na base deste ponto, é o seguinte: é que muitas vezes os movimentos coletivistas acabam por associar-se a determinados temas e pegam em determinadas bandeiras sem necessariamente representar as pessoas que de alguma forma se identificam com a nomenclatura. Então, por exemplo, o movimento LGBTQ+, e por aí fora. Hoje em dia já nem sei em que Pois letra é, vai, isso. mas Uma pessoa vamos, tem medo. exato, vamos ficar por aqui. É um movimento que, na teoria, tenta de alguma forma, ou afirma que tenta defender os interesses e os direitos A da diversidade. diversidade e por aí fora. Quando ao mesmo tempo, e hoje em dia isso é facilmente comprovável, tenta oprimir todo aquele que pensa de forma diferente. Ou seja, se hoje em dia eu sou um pai, um cristão apaixonado pelo meu país, e se eu vou a um debate com, por exemplo, com um membro da comunidade LGBT, com um ativista no caso, não alguém que possa ter alguma similitude, mas com um ativista, mesmo um militante, um membro ativo, eu vou ser aniquilado, ou seja, o meu conceito, a minha mundividência vai ser totalmente posta em causa. Inclusive é facilmente comprovável, existem membros destes movimentos, ativistas, pessoas que fazem parte mesmo destes movimentos coletivistas, que afirmam com toda a franqueza, com toda a honestidade, que querem acabar com a família, que querem destruir a família como nós a conhecemos. Isso para te dizer o quê? O meu problema nunca é propriamente com o indivíduo, até porque, como tu disseste anteriormente e bem, nós acreditamos e nós defendemos a liberdade como um princípio basilar, ou seja, eu acho que cada um deve ter liberdade para tomar as suas decisões, para no fundo, viver a vida como assim entender, sem prejudicar o seu próximo. Isso parece-me um E se o princípio. acontecer, consequências, fruto daquilo que é Exato, uma boa governação, das leis, exato. tudo. Isso parece-me um princípio basilar. Agora, o problema destes movimentos, e podíamos citar tantos outros, como foi o caso, por exemplo, do Black Lives Matter nos Estados Unidos, até o próprio movimento feminista, muitas vezes acabam por, sobre a capa de algo que aparenta ser belo e bom, acabam por se radicalizar e combater tudo o resto. Ou seja, o movimento feminista hoje em dia, por exemplo, tenta de alguma certa forma combater a própria figura masculina. Hoje em dia, para o movimento feminista não basta apenas garantir uma igualdade de direitos, até porque essa igualdade já foi garantida do ponto de vista jurídico, do ponto de vista legislativo até. Hoje em dia eles querem ir além, ou seja, querem quase que acabar com a figura masculina, querem dizer que a masculinidade é algo mau, pejorativo, tóxico e que deve por isso ser aniquilado. O próprio movimento Black Lives Matter foi um exemplo disso. Aconteceu o que aconteceu, nós podemos considerar que de facto houve um exagero naquela ação que levou à morte de George Floyd, mas tudo aquilo que se viu a seguir foi totalmente desproporcional, ou seja, desde pequenos comerciantes americanos a verem os seus negócios a serem completamente destruídos, a agressividade com a qual se lidou com aquele tema, Há um aproveitamento desses aproveito movimentos, total, completo. E depois, cá está, extrapola tudo aquilo que era o. o que era de facto lógico até. E depois nós vemos aquilo que acontece, ou seja, depois mais do que a defesa do cidadão negro, é agora nós tentarmos também destruir o homem branco, ou seja, o homem branco é o grande vilão do mundo. E portanto, o meu problema não é propriamente com o indivíduo, nem com as suas crenças em si, até porque eu acho que num debate como aquele, ou numa conversa como aquela que nós estamos a ter agora, há espaço para a troca de ideias, e eu creio, e defendo isso até, que é na troca de ideias que nós nos aproximamos de facto da verdade e nos aproximamos daquilo que pode ser uma união, no caso. Agora, o problema dos movimentos coletivistas, e só para rematar, é precisamente o contrário. É que mais do que procurar esse diálogo, eles hoje procuram um ataque e uma destruição de tudo aquilo com o qual eles não concordam. Ou seja, mais do que procurarem um entendimento, procuram a imposição. E eu acho que a imposição nunca é benéfica. Eu não tento impor a minha mundividência, eu não tento impor aquilo que eu creio, eu não tento impor a família ou a minha fé como algo que deve ser de facto vivido por todos. Eu vivo-a em liberdade e porque creio que é de facto a verdade, mas não tenho que impor sobre um terceiro ou quer que seja. Pelo contrário, eu apenas tenho que viver a minha vida e demonstrar Até que porque é o teu exemplo que tem que me cativar exatamente. se realmente faz sentido para mim ou não. Exatamente, e não a imposição. E acho que esse é o grande problema destes movimentos, é que mais do que tentarem encontrar unidade, tentam forçar a imposição. E isso é grave. Tendo isto em vista da forma como nós estamos a falar, principalmente porque estamos a falar de seres humanos, ok? Como é que tu estás a ver, neste caso, a imigração? Como é que estás a ver esta lei que foi aprovada agora, que já tinha sido chumbada anteriormente, correto? Certo. Como é que estás a ver isto e se achas que de alguma forma foi aprovado aquilo que era, na tua opinião, e dentro daquilo que é o teu entendimento e aquilo que tu identificas como correto, se está correta, se não está, se ainda assim deveria ter sido mais bem ajustado, se na verdade quem está a beneficiar com isto foi mais o PSD neste caso, do que propriamente
o Chega. Uhum. Como é que tu vês esta situação e esta lei aprovada? Sim, em primeiro lugar, a política, e nós costumamos o dizer até com bastante frequência, é a ciência do possível, ou seja, nós temos que lidar com um determinado tabuleiro político, temos que terminar com a realidade, e hoje em dia a realidade é que nós temos no Parlamento um grupo parlamentar com 60 deputados, no caso o Chega, mas não temos maioria, ou seja, nós não podemos... Há cedências a ser feitas Exato. para tentar ir ao encontro daquilo que nós achamos Exato. que é o mais correto. Temos que saber comunicar e tentar encontrar algum tipo de consenso. Portanto, em primeiro lugar, e já respondendo à tua questão, não é de facto a lei que nós gostaríamos de ter, ou seja, esta lei de estrangeiros que foi aprovada não é na sua totalidade aquilo no qual nós nos revemos. No entanto, acaba por ser um passo em frente e parece-me que é um passo necessário. Quando nós olhamos, por exemplo, para aquilo que tem acontecido na Europa, eu não sei com que frequência tu costumas viajar ou não, ou se é um... Olha, vim agora Ou- ontem de Marrocos. Marrocos, ok. África Árabe. Exato. O que é que achaste já agora de Marrocos? Gostaste? Eu conheço alguns países árabes, muito Turquia, conheço vários sítios diferentes da Turquia, Ok. conheço Emirados Unidos, Emirados Árabes Unidos, e foi um choque ainda assim. Uhum. A pobreza, principalmente. Uhum. Foi muito chocante ver e imaginar aquela cultura a cimentar-se aqui em Portugal, por exemplo. Uhum. É difícil conceber isso. Certo. Eu faço essa questão por uma razão muito simples, porque eu por acaso nunca fui ao continente africano, ainda não tive a oportunidade. Eu gostaria. Continente africano, mas cultura árabe. Exato, exato. Mas gostaria até por uma questão de conhecimento ter esse contacto. Mas em suma, eu já tive a oportunidade de emigrar em 2 ocasiões. Vivi no Brasil durante 7 meses e vivi na Suécia durante 8 meses. Na Suécia eu estive em 2021, no caso, em Göteborg, Gotemburgo, que é uma cidade industrial. É Uma uma das... realidade atípica, que era Covid. É exato, mas ao mesmo tempo eu posso dizer o seguinte, eu posso dizer que a Suécia, por exemplo, vive hoje talvez uma das situações mais dramáticas dos seus últimos anos. Era um país que sempre foi muito organizado e sempre foi a grande bandeira da Suécia, não só dos países nórdicos, ou seja, um país com qualidade, um país com uma qualidade de vida bastante elevada, um país com serviços que funcionam, um país com uma economia até pujante, com uma boa indústria, mas hoje em dia acaba por também por lutar ou por ter este desafio da imigração. Hoje em dia, se tu visitares, por exemplo, Gotemburgo, Estocolmo e outras cidades, tu rapidamente percebes que perdeu-se um pouco a identidade, ou seja, hoje em dia, inclusive, o cidadão sueco tem que sair das grandes metrópoles e ir para o interior, ir para aquelas zonas mais de campo, porque não se revê naquela realidade. Isso acontece também na França, por exemplo, nós vimos agora, temos acompanhado aquilo que tem acontecido, particularmente nas grandes cidades, como é o caso de Paris, Bruxelas também na Bélgica é outro exemplo, aquilo não tem cara da Europa, aquilo não tem cara de Bélgica, nem Frankfurt, França. não, mas Frankfurt também, ou seja, nós vemos que é um problema transversal à Europa. Quando nós falamos de Portugal, e eu gosto de alguma forma ter ainda esperança, eu parece-me, e espero estar correto, que nós ainda estamos num ponto no qual nós ainda podemos reverter a situação. sim, concordar com E portanto, acho que não chegámos ainda ao ponto de uma França, de uma Inglaterra, por exemplo, acho que ainda podemos reverter. Agora, a questão é, nós temos que agir. E aquilo que tem sido a ação a política nos últimos anos não tem sido de facto nesse sentido. No entanto, agora com uma direita já definida e com uma direita representada particularmente no Chega no Parlamento e também com alguns consensos que vão sendo articulados com o governo, no caso com o PSD, nós conseguimos dar alguns passos, cá está, não ainda são os passos necessários, eu acho que como inclusive tu colocaste na tua questão, o tema da reimigração é um tema necessário, nós temos que olhar para essa possibilidade como uma realidade e como algo que tem que acontecer. nos dois sentidos até. Certo, Trazer os nossos para cá e não 36 mil, certo, porque se não vieram os outros é porque sentiram que não havia condições para isso, Exato. podiam estar lá fora, exato. e ao mesmo tempo enviar daqui para fora algumas Exato. pessoas que possam não estar aqui. Totalmente. Não, o programa Regressar, para mim, eu citei-o há pouco, é o exemplo, é o melhor exemplo que nós podemos dar por uma razão muito simples, porque é um programa em si mesmo que é tão burocrático e é tão difícil de atender aos critérios do mesmo que acaba por não servir como incentivo, ou seja, o português que está lá fora lê o programa Regressar, revê quais é que são os critérios que tem que atender e aquilo rapidamente tira qualquer vontade de regressar. Já para não falar que muitas vezes estas famílias que emigram, que vão para a Suíça, ou vão para o Luxemburgo, ou vão para a Holanda, até para outros países, acabam por criar uma condição socioeconómica que dificilmente vão conseguir replicar aqui em Portugal, ou seja, já constituíram família, têm uma condição de vida muito, muito melhor e que não querem abrir mão daquilo para voltar e para ter que voltar, no fundo, a uma realidade que não é tão agradável. Portanto, isto acaba por ser um problema transversal, nós temos que olhar para a questão fiscal, como tu disseste bem, nós temos que tornar uma nação, a nossa nação Portugal, não apenas como a primeira casa dos portugueses
eu gosto de dizer, como a eterna casa dos portugueses para aquele, no fundo, que o queira, ou seja, nós não podemos obrigar ninguém a ficar aqui, mas se quiser que possa ficar, mas acima de tudo, nós temos que começar a olhar para esta possibilidade como uma boa possibilidade e como algo necessário. E aí talvez nós nos perguntamos, tá, mas então quem é que deveria entrar nesse escopo? Quem é que são as pessoas que teriam que ir remigrar? Em primeiro lugar, parece-me, e é uma resposta óbvia, aqueles que entraram aqui de forma ilegal. Se tu me convidares à tua casa, eu vou ter que atender a critérios e a regras dentro da tua própria casa. Isso é normal, ou seja, é normalíssimo, faz Se parte. eu te pedir para te descalçar, tens duas hipóteses. Ex- Queres entrar ou não queres entrar. É, E exato. está tudo bem. Exato, e está tudo bem, são as regras que tu definiste, vale o que vale. E portanto, eu tenho que as cumprir. Portanto, esse parece-me uma boa base de partida. Em segundo lugar, pessoas que não, de facto, não queiram e que não demonstrem interesse em se aculturar. E aí nós podemos também falar sobre a questão da língua, mas não só, ou seja, na própria forma como muitas vezes as pessoas acabam por socializar e por se comportar, digamos assim. Um exemplo disso é o exemplo da forma como nós lidamos e tratamos, por exemplo, com as mulheres, ou seja, existe, e há pouco tu falaste que visitaste alguns países de matriz islâmica, existe uma forma totalmente diferente de ver a mulher e a figura feminina nesses países comparada com o Ocidente. E isso é uma realidade, ou seja, é inegável, é factual. Um, e a questão que se coloca é que tipo de país é que nós estamos a querer construir? Qual é o tipo de país que nós queremos para o nosso futuro? Qual é o tipo de país que nós queremos não só para nós, mas para os nossos filhos e para as nossas filhas também? Será que este é o tipo de imigração que nós queremos? Será que este é o tipo de contacto que nós queremos? Será que nós queremos pessoas que venham e que vivam de uma certa forma quase que guetizadas, ou seja, que não tenham qualquer interesse em ter contacto com a cultura vigente? Porque, e faço essa à parte só por uma razão muito simples. Historicamente falando, quando nós olhamos aquilo que foi a nossa nação, e não só, até outros exemplos externos, nós percebemos duas coisas. Em primeiro lugar, que o multiculturalismo falhou, ou seja, falha de facto e falha a toda a linha. E em segundo lugar, que o choque entre nações diferentes, mas particularmente o choque entre tribos e culturas diferentes, regra geral leva ao conflito. Isso sempre aconteceu. Quando, por exemplo, o Ocidente chegou até às Américas, existiram conflitos. Quando os portugueses chegaram às Índias, também existiram conflitos. Isso é normal. É natural até da Nós nossa... temos-lo internamente, Exato. quanto mais será externo. Exatamente. Acaba por ser algo natural da nossa existência, faz parte de nós, é o que é. Um homem que chega a um novo local, de alguma forma tenta impor a sua mundividência, a sua forma de viver o mundo e de ver também. E portanto isso é totalmente natural. O que nos leva novamente à questão: que tipo de mundo nós estamos a tentar construir? Que tipo de país é que nós queremos para o nosso futuro? Será que nós queremos um país que viva de conflitos? Será que nós queremos um país que viva destas tensões? Ou será que nós queremos viver num país que, como eu disse já no início, passou o teste do tempo, tem 9 séculos de história, nós somos o país com as fronteiras mais antigas, somos prova viva de que a nossa forma de viver funcionou e pode continuar a funcionar? Ou será que nós queremos criar um problema a nós mesmos? Eu acho que essa é a grande questão. E, portanto, o meu ponto é o seguinte: nós estamos ainda a tempo de reverter esta situação. Creio que há vontade também popular para isso. Prova disso é a votação que o Chega tem tido. Agora, há que o fazer, mas há que o fazer com critério. De facto, a nossa Temos ideia... de perder muito com isso. Se agora de repente começássemos a optar pela reimigração, Uhum. até mesmo dos legais, os Aham. legais que de alguma forma não estão a contribuir da forma adequada, Uhum. e aí seriam métricas a avaliar. Exato. ahm, Se nós começássemos a reimigrar com uma régua, Aham. achas que o país está preparado também para isso? Achas que iria nos afetar de alguma forma? Há vários setores que se calhar são Claro. mais dependentes de. A hotelaria, por exemplo, a restauração, como falamos, sim. A própria agricultura em algumas zonas. É uma questão válida e creio que é um tema necessário, até porque quando nós nos colocamos como agentes políticos e como legislativos, no caso, nós temos que também se responder de uma forma muito prática àquilo que é a nossa visão e de que forma é que isso vai ser colocado em prática. No entanto, parece-me que há um argumento que é necessário também desmontar antes de responder à tua questão, que é o seguinte: criou-se esta ideia de que os portugueses não querem fazer determinados trabalhos, ou seja, de que o português não quer trabalhar no campo, de que o português não quer trabalhar na restauração ou até na hotelaria. Novamente, eu próprio sou prova viva disso. Eu ah, entrei por uma área, no caso era a área hoteleira, foi aí que me licenciei. No entanto, chegou a um determinado momento daquilo que era a minha experiência académica e também já profissional, que eu percebi que para dar um passo além eu tinha de procurar algo mais. E por isso fiz o mestrado que fiz e continuei a especializar-me. Isto para dizer o quê?
o português não quer necessariamente fazer determinados trabalhos. O problema do português e o problema de um cidadão qualquer é os rendimentos do mesmo. É o facto de nós olharmos aquilo que é um trabalho aqui em Portugal e compararmos com o mesmo trabalho num país como a Alemanha, a Holanda e por aí fora, e vermos que há uma disparidade enorme na forma como se paga e naquilo que é a qualidade de vida que é ofertada. Eu já percebi que a matéria fiscal, por exemplo, para ti é um tema que te interessa e é um tema que tu gostas e... Eu já emigrei, Certo. ok? Eu já vivi em Inglaterra. Estamos a falar quando tinha 20 anos. Aham. Estamos a falar numa outra realidade, Uhum. onde quando abriram as portas ao leste começou a ser problemático, os Certo. polacos e tudo mais. Eu vivi essa realidade, sei porque é que emigrei Uhum. e sei o que é que fiz lá. Uhum. E faria exatamente o mesmo aqui se Uhum. recebesse o mesmo dinheiro. Exato. Portanto, eu não tenho problemas nenhuns em limpar as ruas ou limpar umas escadas, Uhum. se isso me permitir a mim poder pagar um quarto. Não estamos a falar em nada exagerado, estamos a falar em Sim, sobrevivência sim. com condições dignas. Atenção, Uhum. nós estamos a falar em viver num quarto com 10. Exato. Estamos a falar em tu poderes ter a tua vida. Eu não tenho que comer filé mignon todos os dias, Exato. mas tenho que conseguir comprar o meu alimento e não tem que ser os alimentos baratos que me fazem mal e Uhum. que são baratos exatamente por causa disso. Uhum. Portanto, é neste sentido que eu falo. Uhum. Portanto, eu quando falo desta parte mais económica, fiscal, financeira, é do ponto de vista de estamos a fazer com que os jovens estejam mais tempo em casa dos pais porque não têm condições. Estamos a falar que há jovens que gostariam muito de ter uma família, constituir família, e também não o fazem porque também não sentem que têm condições para isso. É neste sentido. Uhum. Quando nós falamos que dizem que a média da renda da casa é 2.300, não sei em que realidade é essa, mas na minha realidade e dos meus pares não é certamente. É neste sentido que eu digo. E que tenho algum receio, não é que tenho receio, mas que me questiono se algum dia isto vai melhorar. Uhum. Não, e é uma preocupação válida, inclusive, e é de facto a preocupação da maior parte dos Isto jovens só hoje para em dia. chegar ao ponto que tu estavas-me a dizer dos imigrantes Claro. e dos portugueses, não, os portugueses querem realmente ou aceitariam trabalhar em qualquer lado, Uhum. só não o fazem porque dizem, quer dizer, eu não vou viver sequer, eu não consigo pagar as minhas contas, não vou ter tempo para ter um segundo trabalho, que isto é uma coisa muito importante, que Sim. é, se tu metes uma pessoa a tirar 1.000 euros, mas tem que fazer 12 horas seguidas, Uhum. sem contar com a deslocação, Certo. porque as pessoas às vezes esquecem-se que o facto de eu sair de casa, daqui da Margem Sul, para estar em Lisboa às 8, se calhar vou ter que ter 1 hora, pelo menos, de antecedência para lá Claro. chegar, e para voltar, se calhar, são 2. Portanto, Claro. além de 12 horas de trabalho, são mais 3, são 15. Claro. Não consigo ter um segundo trabalho para conseguir buscar um rendimento extra, entendes? Esta é que é a questão. E já para falar que às vezes até pode ser penalizado do ponto de vista fiscal por isso mesmo, que é a coisa mais idiota de Exatamente. sempre. Eu, para ganhar mais 150 euros, vou ter que diluir quanto isso depois no fim. Exato. Essa é a questão. Uhum. E tocaste bem exatamente na carga fiscal, porque ao subires o patamar, Uhum. és cobrado ainda mais, Uhum. mas diz assim, não se justifica. Exato. Não se justifica. Mas esse é precisamente o cerne da questão, parece-me hoje em dia, Filipe, que é nós, em primeiro lugar, atentarmos àquilo que são os nossos desafios internos. Ou seja, nós percebermos que nós podemos, de facto, transformar o país e tornar o nosso país não só num rico país, como às vezes os nossos avós dizem, mas um país rico. Porque é possível. Nós temos Todas as condições possíveis para temos todas as condições, temos capital humano, temos a geração mais bem preparada de sempre, nós temos do ponto de vista geográfico, uma posição muito, muito boa, uma posição que quase todos os países na Europa desejariam ter. Nós somos privilegiada. a porta de entrada para o velho continente, nós temos contacto com as Américas. Em suma, nós temos tudo aquilo que nós poderíamos ter. Temos um solo fértil, apesar de pequeno em dimensão, mas não deixa de ser fértil. Ou seja, nós temos tudo aquilo que poderíamos desejar. Ao mesmo tempo, nós não priorizamos aquilo que são os nossos. E eu acho que esse é o desafio. Em primeiro lugar, priorizar a nossa massa humana. Dar condições a que o nosso capital humano possa prosperar, possa, de facto, enriquecer em Portugal e que possa ter condições para olhar a médio e longo prazo. Em relação àqueles que vêm para cá, e agora, novamente, rematando o tema da reimigração, nós temos de ter critério, em primeiro lugar, acho que isso é óbvio, acho que essa discussão já nem se coloca hoje em dia. No entanto, em relação à reimigração, parece-me que há alguns pontos que têm que ser assentes, ou seja, em primeiro lugar, quem entrou ilegal, meus amigos, um abraço e até à próxima. A casa tem regras, o país Estás de também. forma errada, portanto. Sais também, é o que é. E em relação à questão da aculturação, porque me parece um ponto basilar, ou seja, querendo ou não, a parte cultural é talvez a parte mais fundamental, porque querendo ou não, nós vamos estar a conviver com pessoas que pensam de forma diferente, mas que mais do que pensar de forma diferente, em alguns casos, tentam impor a sua forma de viver à nossa, e isso parece-me que é grave. O mesmo não acontece nos seus países, e acho que esse é o detalhe também. Se eu e tu, por exemplo, visitarmos um país de matriz islâmica, se nós tentarmos impor a nossa cultura, meu amigo, Não vai haver subsídios para uma igreja. não, nem subsídios, nem cabeça, se calhar, perde-se. E no nosso caso não é isso que acontece. Nós temos um país E que foi tu criado. olhares para isso
Pensas nisso como, por exemplo, epá, que injustiça, eu não posso ir para lá fazer isto. Honestamente não. Simplesmente está tudo bem. Está tudo bem, é exato. Regras deles, local deles. É exato. Se eu quiser lá entrar, sei como é que tenho que me comportar Aham. e como tal, se os meus princípios seriam esses, então eu não vou para lá. Totalmente. Concordo, É subscrevo isto o que que às vezes me disseste. faz um bocado de confusão, que é porque é que nós deliberamos tanto e falamos tanto de coisas que nem Uhum. sequer é do nosso interesse. Exato. Porque eu não ia para lá fazer nada daquilo, Exato. nem aculturar ninguém, Uhum. não. Apenas quero que aqui pense exatamente da mesma forma. É isso. Perfeito. Pá, acho que já deambulámos aqui por um bocadinho, já te conhecemos, já tivemos aqui a falar um bocadinho de política dentro do tempo que temos Aham. e tocámos aqui se calhar um bocadinho mais na imigração, até porque foi aprovada agora recentemente A lei de esta extrangeiro. lei e que eu e percebo do teu ponto de vista que se calhar não foi o ideal Uhum. para quem apoia o Chega e para quem se identifica como A tal, questão dos subsídios, por exemplo, é um ponto. Cá está. correto? O Chega, por exemplo, defendia que nós pudéssemos garantir que uma pessoa que vem, que entra no nosso país, não recebesse, no caso do Estado, nos seus primeiros 5 anos, porque parece uma coisa lógica, ou seja, a pessoa tem que vir Contribui primeiro e tem que contribuir primeiro e tem que demonstrar que de facto tem meios para subsistir para aqui permanecer. Parece uma coisa lógica, eu acho que qualquer pessoa concordaria, mas é o que é, vale o que vale. e até mesmo para a reintegração familiar, ou seja, pelo poder É mandar vir exato, alguém. Portanto, claro, também nós também temos de ter alguma certeza que aquela pessoa quer mesmo cá ficar e claro, tem feito, tem cumprido com aquilo que é o seu dever quando cá está, para depois também trazer mais certo, pessoas e ficar mais dependente e criar também mais responsabilidade para ele certo. e de que forma é que ele vai gerir isso. Até aí, sem dúvida alguma, e como tu disseste, acho que apesar de não ter sido perfeito, é um avanço É um que se passo, faz. claro. E lá está, tem que haver cedências de parte a parte e Uhum. o Chega não sendo governo tem que também saber lidar com isso. Mas o que é que se anda a passar nas Assembleias da República, os comportamentos que nós vemos? Vou-te dar uma opinião pessoal que nem gosto, mas vou-te dar uma opinião pessoal. Não me representa este tipo de situações, este tipo de quesílias e de. Parece quase que estou a ver a malta na escola, tipo o professor ali, toda a gente diz o que quer e o que lhe apetece, uma falta de respeito. E não estou a querer dizer com isso quem está certo, quem está errado. Hum. Só acho que aquilo não se adequa ao local onde se está. Percebo que hajam momentos mais efusivos, percebo que haja um elevar de voz, às vezes algumas acusações, se calhar menos ponderadas, mas nós, só aqui para termos aqui um paralelo, o caso da Rita Matias que acabou por ir a tribunal e que teve uma resolução agora recentemente. Uhum. Temos o caso, por exemplo, do Filipe Melo com Isabel Isabel Moreira. Moreira, sim. Depois lá está, eu interpreto uma coisa, tu interpretas outra, depois já começa a ser coisas mais, sabes, mesquinhas até Uhum. para o local onde estamos Uhum. e a importância que tem e o que se resolve lá. Uhum. E temos também o caso de Hugo Soares, que também me parece, lá está, excessivo. E depois temos 2 pesos, 2 medidas. Uhum. Tu, estando lá dentro, como é que tu vês isto? O que é que tu achas sobre isto? Só um pequeno parênteses, Filipe, já agora, aproveitar também. Muitas vezes nós falamos sobre a necessidade de ir além e falámos agora há pouco sobre a política ser a ciência do possível. E é uma realidade, ou seja, nós temos que lidar com o Partido Social Democrata, inclusive deixar uma pequena nota. Hoje em dia nós falamos muito sobre uma direita em Portugal e uma direita que é a maioria em Portugal. Eu pessoalmente discordo dessa ideia, até porque o PSD nunca foi um partido de direita. Em primeiro lugar, a social-democracia não é uma ideologia que derive dessa linha, digamos assim, é uma ideologia que deriva de ideias marxistas, talvez de uma forma mais suave, mais florida, mas deriva desse campo. Em segundo lugar, porque historicamente o Partido Social Democrata sempre se comportou dessa forma também, tanto é que na sua fundação o PSD queria fazer parte da Internacional Socialista e acabou por não acontecer, porque o Dr. Mário Soares na altura não o permitiu. E em terceiro lugar, porque a prática de hoje assim o demonstra também. E atualmente também, Filipe, porque ao olharmos para aquilo que são as práticas parlamentares e as escolhas políticas do PSD, também percebemos isso mesmo, ou seja, hoje nós discutimos uma lei de estrangeiros e parece que houve da parte do PSD um enfoque maior na preocupação com quem vem de fora do que propriamente com aqueles que aqui estão. Falámos também, inclusive em off, sobre a questão do chat control. É outra prova disso mesmo, ou seja, o PSD associa-se a uma medida que nada mais quer do que controlar aquilo que é o nosso conteúdo, as nossas mensagens que trocamos em aplicativos criptografados, o que é francamente nocivo, não só para a democracia, mas para a liberdade também. E, portanto, o PSD, de uma forma ou de outra, é a minha opinião, vale o que vale, não representa necessariamente a direita e não tem também se comportado da forma de vida, tanto do ponto de vista político como também do ponto de vista governamental. Respondendo à tua questão sobre o decoro parlamentar e sobre a forma como os políticos se têm comportado ou não na Assembleia,
O que eu te posso dizer é o seguinte: hoje em dia a política ela tornou-se mais pessoal, é uma realidade, ou seja, hoje em dia as pessoas acompanham aquilo que acontece na AR, que é uma preocupação legítima, inclusive, porque parece-me que a partir do momento que nós somos escolhidos para representar o povo, temos que também ter algum decoro e alguma preocupação na forma como nos apresentamos. Mas o que eu te posso dizer é o seguinte: situações como esta sempre aconteceram. Ou seja, a Assembleia da República está recheada de episódios como aqueles que nós temos visto. A única diferença, me parece a mim, é que hoje em dia aquele palco, no fundo, tornou-se mais mediático do que em algum momento na nossa história. Ou seja, hoje em dia a política ela tornou-se muito mais pessoal. Hoje em dia qualquer pessoa pega no telemóvel e vê o que é que está a acontecer na Assembleia. Qualquer pessoa segue o seu político favorito, digamos, ou acompanha aquilo que são as discussões. Possivelmente tem mais audiência que o próprio Big Brother da TVI. Portanto, Talvez sim. E acaba por ser muitas vezes uma esfera que no passado não tinha tantos olhos em cima, mas hoje em dia acaba por ser uma situação diferente. Tanto é que até do ponto de vista mediático isso também acaba por se traduzir. Nós temos em todas as nossas sessões a comunicação social presente, sempre a acompanhar ao mínimo detalhe o que acontece, o que deixa de acontecer. Agora, factualmente falando, há partes sempre existiram, gestos também sempre existiram. O que acontece é que me parece que muitas vezes acaba por assumir uma proporção diferente daquela que assumia no passado. Tu citaste 3 casos, 2 aconteceram naquilo que era de facto o decorrer dos trabalhos parlamentares, o da Rita um pouquinho diferente, mas permite-me falar sobre esses 2 porque estava presente e de facto testemunhei. Em relação à situação que mencionaste do deputado Filipe Melo, inclusive neste momento está a haver um inquérito da Comissão de Ética na própria Assembleia para avaliar o caso. Eu confesso que não vi o gesto em si, não vi o que ele fez ou deixou de fazer, mas posso dizer que, estando presente na segunda fila da nossa bancada parlamentar, muitas vezes nós vemos gestos também na nossa direção que são igualmente ou pior. igualmente ou piores do que aqueles que eu vi em vídeo, mas que não testemunhei naquele momento. Em relação à questão do Hugo Soares, do deputado Hugo Soares, eu sei que decorreu também uma investigação, mas prontamente foi fechada. No entanto, parece-me de uma forma totalmente errónea, porque cá está, eu estava presente, eu ouvi o que foi dito. E me parece ainda mais gravosa até. É Exato. ser verdade. Não, É ser verdade, é mais gravosa. muito mais. Tanto é que, inclusive, acho que o nosso presidente André Ventura falou disso numa entrevista recente que deu, que talvez a melhor forma de concretizar e de perceber o que é que aconteceu era literalmente apontar a câmara para os deputados do Chega e ver a nossa reação, porque, francamente, nós ficámos todos em choque quando ouvimos aquilo, porque o deputado Hugo Soares perdeu por completo as emoções, ou seja, perdeu-se ali por completo e dirigiu-se ao deputado Pedro Frazão de uma forma bastante agressiva, portanto eu vi, ouvi o que ouvi, e sei o que aconteceu, e de facto não é o melhor exemplo a se dar na Assembleia da República, mas cá está, a minha faca corta a direito e Filipe permite-me novamente dizer, situações como aquela que nós vimos, situações como aquela que nós vivenciamos na Assembleia sempre aconteceram e sempre vão acontecer. O que me parece que deve existir é, de alguma forma, uma proporcionalidade na forma como se lida com os casos. Ou seja, falou-se bastante sobre o caso do deputado Filipe Melo e sobre a reação que ele teve ou não teve, mas pouco se falou na comunicação social sobre a reação do deputado Hugo Soares. E a forma até como a Assembleia da República lidou com o caso foi totalmente diferente. Basta dizer, cá está, como disse ainda há pouco, que para uma investigação ainda está em aberto e na outra a investigação foi logo arquivada. E, portanto, parece-me que deve haver alguma proporção. Mas nós, representando o partido que representamos e muitas vezes nos colocando da forma como colocamos, não é caso novo, não será caso novo e, portanto, sabemos que é parte do combate e é parte da nossa realidade também lidar com essas situações. Aquilo que eu, enquanto parte do eleitorado, pretendo é que isso não aconteça sequer e se acontecer, voltamos ao mesmo. A liberdade está lá, eles fazem uso dela, mas as consequências têm que ser iguais para todos, certo, na proporção certa. A pessoa teve um ato irrefletido, irá ter uma consequência sobre isso, seja ela qual for, em iguais proporções, Claro. seja à esquerda, seja à direita. Claro. E existem estatutos, inclusive, de deputados que já o prevêem. Ou seja, existem Isso para mim é o mais importante agora. Ter que deixar ao meu critério se aquilo é beijinhos, se aquilo é mandar calar, ou ao meu critério se eu ouvi uma ameaça física ou não, isso nem sequer está em causa, porque eu acho que há todas as condições lá dentro para se averiguar isso de forma célere. Claro. E dar uma resposta exatamente célere também. Claro. Portanto, há microfones, há testemunhas, há 30 Há comissão de coisas. ética, há muita coisa. Sim. Portanto, não podemos
deixar isto passar desta forma Uhum. como se fosse uma coisa normal. Certo, Não é esta a educação, não é este o exemplo que nós queremos dar aos outros. certo. Porque senão eu utilizo esse argumento depois cá fora, quer dizer, os que me representam no Parlamento dizem o que querem, o que lhes apetece, ameaçam-se uns aos outros, está tudo bem. Certo. E agora eu aqui na Claro. minha esfera pública não posso fazer o mesmo. Portanto, Claro. acho mesmo de mau tom não terem a capacidade de dizer assim, sabem que mais? Não importa aquilo que foi dito, as palavras em concreto. A reação em si já demonstra muito. A jocosidade que há ali já demonstra muito. E tem Claro. que haver a demonstração de respeito entre vocês para que isso passe para nós como exemplo. Claro. É só uma opinião, que nem sequer gosto muito de a dar, mas que eu acho que entendes aquilo que eu quero Sim. dizer, que não é aqui uma questão de quem faz ou deixa de fazer. Claro. É igualmente feio. Eu posso dar até 2 exemplos que aconteceram recentemente. Tu citaste há pouco o caso da deputada Rita Matias, ou seja, o caso dela Citei-a prende-se ao só, facto dela ter mencionado nomes e de. citei-a só porque foi a tribunal. Exato. Entendes? E Sim, sim, porque sim. há aqui uma questão se foi adequado ou não aquilo que aconteceu, só por isso. Uhum. Os outros dois parecem mais similares entre si. Certo. Eu tenho a minha opinião pessoal sobre o caso, acho que não vale a pena, mas a partilhar. No entanto, nós tivemos esta semana um debate em plenário no qual um deputado do LIVRE, o deputado Jorge Pinto, fez exatamente o mesmo exercício e citou o nome de um jovem português. E não vi, por exemplo, nenhum órgão de comunicação social a fazer um grande escândalo da situação, nem a posicionar-se de uma forma veemente contra aquilo que tinha acontecido. Eu, por exemplo, também testemunhei isso na pele agora há pouco tempo, num plenário também, numa sessão plenária, estávamos a discutir acerca de apostas online, um tema que honestamente não deveria ser tema de debate agora, não me parece muito oportuno, mas a esquerda quis trazer o tema e quiseram trazer o tema porquê? Na ótica do vício, ou seja, tentar de alguma forma regularizar ou criar entropias, dificultar a publicidade a jogos online. Propuseram também a criação de alguns programas de auxílio a quem tivesse comportamentos de vício relativos a esta atividade, por aí fora. E eu fiz uma intervenção em plenário a tentar de alguma forma expor essa mesma incoerência, por uma razão muito simples. Porque basicamente a mesma esquerda, tanto o Bloco como o próprio LIVRE até, que apresentaram projetos naquele dia e que estavam preocupados com a destruição do indivíduo, com a destruição da família, com um vício que pode existir e que tem um conjunto de consequências. Que honestamente acho interessante. Pode não ser a altura de o falar, mas acho Exato. interessante falar. E que são reais, existem. É a mesma esquerda que, por exemplo, propõe o uso de drogas, sejam elas leves ou pesadas, ou descriminalização, ou seja, Não há coerência. não há coerência nenhuma, é um ponto, assim, é algo lógico, nós conseguimos entender, mas aparentemente a esquerda não entende. Mas porquê é que te estou a dar esse exemplo? Porque assim que acabei a minha intervenção, o deputado Rui Tavares fez uma interpelação à mesa e quis-me corrigir sobre um dado que eu tinha dado. Eu tinha citado o programa às europeias do LIVRE, que foi, no caso, no ano 2024, só que na intervenção eu disse 2004. E, portanto, ele aproveitou-se rapidamente para... e quis-me dar uma alfinetada. O que é que acontece? Ele, no meio da alfinetada, inclusive, ele basicamente sugere que eu tinha feito a intervenção que fiz por eu próprio ter usado drogas. E, portanto, esta é a mesma pessoa que muitas vezes no decorrer dos trabalhos parlamentares se posiciona como um grande professor, como um grande historiador, alguém que tem decoro parlamentar, alguém que segue a ética parlamentar, mas que depois tem um comportamento destes. E também, novamente, ninguém o criticou, ninguém... Ou seja, parece-me que também é o tipo de linguagem ou o tipo de acusação que não deveria ser feita também na casa da democracia, mas foi feita. Mas sim, eu não consumo nada de facto, estou livre, pelo contrário. Mas é um exemplo que te estou a dar porque demonstra que muitas vezes há uma proporção errada na forma como se lida com a dinâmica parlamentar. Parece que só a direita é criminosa, só a direita é que exagera, quando os exageros acontecem em ambos os lados. E isso vai um bocadinho de encontro àquilo que nós já falámos aqui em determinados momentos, não de forma se calhar tão específica, que é, às vezes parece que há um aproveitamento de tudo e mais alguma coisa, e até mesmo eu pensando assim, pá, caramba, e não estou a dizer nem tu, nem ninguém específico, Certo. quando as pessoas se apoiam, por exemplo, na religião, e quando a religião, e principalmente religião que envolva Cristo, tem ensinamentos tão bonitos, tão louváveis, e depois vejo as pessoas a cometerem as maiores atrocidades por coisas tão pequenas, um apontamento tão pequeno, só para tentar te descredibilizar numa situação, pá, que não faz sentido. Ele próprio se calhar entendeu que tu te enganaste, ou houve ali um lapso qualquer auditivo, mas não, quis pegar nisto para te destruir, entre aspas, naquilo que era as funções que estavam a exercer. E esse tipo de situações a mim
pessoalmente, trazem-me algum conflito e algum descrédito naquilo que é a política, talvez erradamente, mas vai novamente no sentido de aquilo que vocês demonstram quando estão em plenário, aquilo que vocês demonstram quando estão ali em funções, Uhum. e aquilo que vocês demonstram depois, vocês, estou a colocar políticos, Uhum. ok? Depois também nas redes sociais, pode-me trazer a mim e a muita gente dúvidas de caráter de que eu quero este tipo que se coloque nestas situações que não tem apreço pelo próximo, mesmo que estejam em bancadas diferentes. Todos nós erramos em coisas pequenas. O que Uhum. nós queremos no fim não é pessoal, mas sim coletivo para a nossa sociedade e para o bem-estar dos nossos. Uhum. Nós queremos servir os outros, não estamos aqui a entrar em guerrinhas e em joguinhos de poder de quem é que sabe mais sobre determinado assunto, Uhum. quem é que consegue vencer esse debate. Infelizmente é. Mas em consequência disso, vimos debates muito pobrezinhos intelectualmente das últimas legislativas, exatamente porque nós não víamos conteúdo, Uhum. víamos apenas ataques pessoais. E é neste sentido que eu estava a querer falar contigo, que é, não estamos se calhar aqui nesta esparrela em demasiado, será que estamos a ir pelo facilitismo do que é os ataques pessoais e do que é esta coisa de tentar destruir a índole do outro sabes, de forma gratuita quase, Uhum. não acrescenta nada depois para nós, Uhum. percebes? Em termos práticos. Uhum. Era neste sentido que a minha pergunta vinha. E Daniel, não querendo mais tomar esse tempo e refletir mais sobre isto, que até porque deixo já o convite para tu vires aqui mais vezes, Será um prazer. achei sensacional, sempre que Temos tiveres muito um mais para bocadinho, falar, inclusive. epá, acho Tínhamos quase 5 sensacional horas para conversar. de fazer até, como tu já fizeste no passado, algo mais elaborado. Aham. Enquanto Daniel Caetano Teixeira, que está como deputado na Assembleia, que tem as suas ambições políticas e que está ligado ao Chega, qual é que é a tua visão e a tua expectativa a 10, 20 anos? De que forma é que queres ser lembrado? Em primeiro lugar, como um homem simples, mas que conseguiu executar algo simplesmente extraordinário, que é resgatar a essência da família portuguesa. Então, essa para mim é a minha missão, no caso. Eu disse no início e volto a repetir, eu não sei se eu vou ter um mandato, dois, já vou no segundo, no caso. O primeiro foi muito curto. Eu não sei quanto tempo é que eu vou ficar na esfera pública, mas eu sei aquilo ao qual eu fui chamado a cumprir e, portanto, eu vou cumprir, seja no terceiro, no quarto, naquilo que o partido e aquilo que também o nosso presidente quiser. Mas eu creio que o maior legado que nós poderíamos deixar era esse mesmo, ou seja, era um legado que aponte para a família, um legado que aponte para a nação, um legado que possa voltar a resgatar, no fundo, o nosso país à sua base, àquilo que o gerou e àquilo que o trouxe até aqui. E, portanto, naquilo que eu puder ajudar para esse bom combate, eu aqui estarei e farei a minha parte. Em relação às aspirações políticas, eu confesso, como te disse no início, e acho que já deves ter reparado, eu sou uma pessoa que fui vivendo aquilo que Deus me foi colocando à frente. Ou seja, aquilo que Ele me foi abrindo as portas, eu fui aceitando e fui lutando. E isso vai continuar, isso nunca vai mudar. É a minha essência, é o que é, vale o que vale. Se calhar pode-me prejudicar em algumas ocasiões. Não é falta de ambição, pelo contrário, eu sei o que valho e sei aquilo que posso chegar, mas eu entendo que nem tudo depende de mim, nem tudo depende da minha capacidade ou da minha eloquência ou do que quer que seja. Existem outros fatores a ter em conta e, e portanto essa é a minha postura. Acima de tudo, em 10 anos, respondendo à tua questão, o que eu mais desejaria era ver um país que priorizasse os portugueses, que colocasse o jovem português no centro da política e que tornasse Portugal, como eu disse há pouco, mais do que a primeira, a eterna casa de uma família portuguesa. Acho que esse é o grande desafio, acho que essa é a nossa missão e se eu conseguir de alguma forma contribuir para isso mesmo, já vou ficar feliz. Eu acho que este teu testemunho e esta conversa que nós tivemos hoje já vai contribuir, se calhar, Obrigado. para que eles estiverem despertos a querer te ouvir e com capacidade Obrigado. para tal e com vontade para tal, porque realmente gostei da pessoa que conheci aqui, espero que Obrigado. realmente essa seja toda a tua verdade e Obrigado. quero ver isso num futuro bem próximo. Obrigado. Daniel, obrigado pelo teu tempo, Obrigado mais pela uma tua vez. disponibilidade e espero voltar a ver-te um dia mais tarde, Justo. tá? Aqui estarei. Obrigado. Obrigadíssimo. Tudo bom. Até à próxima, pessoal. Já sabem, se gostaram, deixem o vosso like, deixem os vossos comentários, alguma pergunta que até o próprio Daniel vos possa responder, se assim tiver a oportunidade. E não se esqueçam, continuem, subscrevam, apoiem o canal e até breve.